Teologia básica, do tema O Cânon Bíblico, a formação da Bíblia. Texto de referência 2 Pedro, no capítulo 1, no versículos 20 e 21, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Bom, essa lição é um bônus da série Teologia Básica, sendo gravada agora após o término da série. Bom, o objetivo dessa lição é descortinar como a Bíblia foi formada. Nessa lição tentaremos responder as seguintes perguntas: o que é o cânon? Qual o cânon das Escrituras? Quais são os livros canônicos, ou seja, inspirados? Há alguma regra pela qual se pode averiguar a canonicidade de um livro? Como explicar a diferença entre os cânones hebraicos, católicos e protestantes? São estas as perguntas que pretendemos responder, aqui e agora. Bom, é comum as pessoas se contraporem à Bíblia sobre o argumento de que ela é um documento escrito pelos homens e que, portanto, não é confiável. O problema é que, se aplicarmos essa mesma dinâmica a todo e qualquer livro, não podemos confiar em quase nada. Podemos questionar, por exemplo, os livros de história, matemática e muitos outros. Precisamos entender um pouco mais sobre como todo esse processo de autoria e seleção dos livros da Bíblia se deu e como todo esse processo é confiável. Passamos então ao nosso primeiro ponto. O que é o cânon bíblico? A palavra cânon é mera transliteração do termo grego cânon, que significa vara reta, régua ou regra. Aplicado às Escrituras, o termo designa os livros que conformam a regra da inspiração e autoridade divina. A Bíblia é um livro formado por vários livros. Dentre esses livros, temos vários gêneros literários. Esses livros tiveram vários autores diferentes que escreveram em épocas diferentes. Por isso é importante entender como os livros da Bíblia foram agrupados. É importante saber isto, pois entre as principais correntes cristãs, católico e protestante, possuem divergências com respeito aos livros que formam o cânon das Escrituras Sagradas. Vejamos agora outro ponto importante, que é o surgimento do cânon católico do Antigo Testamento. O cânon católico, ou seja, os livros que formam o arcabouço do Antigo Testamento da Bíblia Católica, são os 39 livros encontrados no cânon protestante, acrescidos os livros de Baruque, Carta de Jeremias, 2 Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico e Sabedoria. Temos também terceira e quarta Esdras e a oração de Manassés, que são acrescentadas depois do Novo Testamento. Esse agrupamento de livros origina-se na Vulgata Latina, que por sua vez é uma tradução da Septuaginta, a conhecida versão dos 70. A Vulgata em latim é tida como o principal documento da Igreja Católica. No entanto, é preciso dizer que ela é uma tradução da Septuaginta, versão dos 70, que é o texto feito para a Biblioteca de Alexandria, que vem acrescido dos documentos que foram e eram reconhecidos como inspirados por Deus pelos judeus. Sobre a Septuaginta, veja o que se diz o teólogo Paulo Anglada. A Septuaginta é uma tradução dos livros judaicos para o grego, feita possivelmente durante o reinado de Ptolomeu Filadelfo, 285 a 245 a.C., ou até meados do século I a.C., para a Biblioteca de Alexandria, no Egito. Os tradutores não se limitaram a traduzir os livros considerados canônicos pelos judeus. Eles traduziram os demais livros judaicos disponíveis. Alguns desses livros foram escritos posteriormente em grego, possivelmente por judeus alexandrinos, e foram incluídos na Biblioteca Judaica de Alexandria, tais como 1º e 2º Esdras, adições a Ester, Sabedoria e a Epístola de Jeremias. Paulo Anglada. Daí se dá a grande diferença existente entre cânon protestante e o arcabouço bíblico dos católicos. A Vulgata, que acabou se tornando o principal texto sagrado do catolicismo, é uma tradução da Septuaginta para o latim. O cânon católico traz em si todos os textos acrescidos da Septuaginta, considerando-os sagrados e desconsiderando que os próprios judeus não os tratavam como sagrados. Com isso,
Não estamos dizendo que os livros apócrifos são inúteis, mas que eles não eram considerados inspirados nem pelos judeus responsáveis pela Septuaginta. A prova disso é que o livro sagrado dos judeus não traz os textos acrescidos na Septuaginta. Entendemos então que os textos apócrifos podem nos conduzir a uma compreensão do contexto histórico, mas não como palavra autoritativa de Deus. Falando sobre isso, podemos citar mais uma vez as palavras de Paulo Anglada. Veja o que ele diz. A referência mais antiga ao cânon hebraico é do historiador judeu Joséfo, 39 a 95 a.C. Em Contra Apionem, ele escreve: Não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça são divinos, desde Artaxerxes até os nossos dias. Tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta. Pois apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Joséfo é suficientemente claro. Como historiador judeu, ele é fonte fidedigna. Eram apenas 22 os livros do cânon hebraico, agrupados nas 3 divisões, e desde a época de Malaquias, nada se lhe havia sido acrescentado. Outros livros foram escritos, mas não eram considerados canônicos como a autoridade divina dos 22 livros mencionados. Bom, depois dessa declaração, fica claro que para nós, que os acréscimos feitos na Septuaginta para a Biblioteca de Alexandria não tinha nada a ver com o agrupamento dos livros sagrados dos judeus. Sendo assim, a Vulgata, o principal documento usado pela Igreja Católica hoje, não reflete o cânon bíblico do Antigo Testamento original dos judeus. Bom, tendo falado do surgimento do cânon, agrupamento de livros católico do Antigo Testamento, penso ser importante falar sobre o surgimento do cânon, o agrupamento de livros protestante do Antigo Testamento. Seguiremos então. A primeira coisa que você precisa entender neste ponto é que o livro sagrado dos judeus não seguia a mesma divisão dos livros que temos hoje nas nossas Bíblias. Os livros que temos hoje, de maneira dividida como 2 Reis, 1º, 2 Crônicas, 1º e 2 Samuel, eram agrupados em um só livro. Os profetas menores eram agrupados em um só livro também, assim como também Esdras e Neemias. Por isso, eles tinham um total de 22 livros, ou, em alguns outros casos, 24 livros no Antigo Testamento. Nós, protestantes, somamos o número de 39 livros contra 46 livros do cânon católico. Bom, tendo explicado essa discrepância do número de livros, passamos agora a falar da origem do cânon protestante do Antigo Testamento. Já sabemos que o cânon católico, a Vulgata, é oriundo da Septuaginta, que recebeu o acréscimo de cerca de 7 livros que não eram considerados canônicos pelos judeus. Já o cânon protestante segue exatamente o conteúdo do cânon masorético. O cânon masorético é a Bíblia hebraica em sua forma definitiva, vocalizada e acentuada pelos masoretas. Os masoretas, por sua vez, eram judeus estudiosos que se dedicavam à tarefa de guardar a tradição oral da vocalização e acentuação correta dos textos. Além dos pontos vocálicos e dos acentos, os masoretas acrescentavam também ao texto as masoras, marginais, maiores e finais. Essas masoras, tradições, eram estatísticas colocadas ao lado das linhas ao fim das páginas e ao final dos livros, indicando quantas vezes uma determinada palavra aparecia no livro. O número de versículos, palavras e letras. Elas indicavam até a palavra e a letra central do livro. Tudo isso era feito para garantir a maior precisão nas cópias e registro dos livros sagrados. Nunca podemos esquecer que os judeus tinham uma total compreensão de que estavam registrando a história de Deus com seu povo e que isso deveria ser transmitido de maneira fiel às próximas gerações. A favor do cânon protestante do Antigo Testamento, que constitui 39 livros,
Temos ainda mais um relato histórico que é apresentado pelo teólogo Paulo Anglada, citando Jerônimo, o responsável pela tradução chamada Vulgata. Veja o que ele diz. É interessante observar que o próprio Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, que daria origem ao cânon católico, embora considerasse os livros apócrifos úteis para a edificação, não os tinha como canônicos. Embora tendo traduzido outros livros não canônicos, ele escreveu que deveriam ser colocados entre os apócrifos, afirmando que não fazem parte do cânon. Referindo-se ao livro de Sabedoria de Salomão e ao livro de Eclesiástico, ele diz: da mesma maneira pela qual a Igreja lê Judite e Tobias e Macabeus no culto público, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam estes dois livros úteis para a edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da Igreja. Anglada. Veja como o próprio Jerônimo admite que os apócrifos não fazem parte do conteúdo revelacional de Deus. E mais, ele diz que a Igreja antiga já não os reconhecia como palavra autoritativa de Deus. Temos ainda outro ponto ao nosso favor, que é o fato de a Peshitta, uma das cópias mais antigas do Antigo Testamento, aproximadamente século II, não contém nenhum dos livros apócrifos. Temos ainda uma coisa muito importante a se considerar, a saber que nem Jesus e nem os apóstolos endossaram o cânon da Septuaginta. Em contrapartida, citaram muitas vezes o cânon hebraico, uma evidência muito forte com respeito à autoridade do cânon do Antigo Testamento protestante, com seus 39 livros, que ele é citado por cerca de 600 vezes como palavra autoritativa de Deus por Jesus e pelos apóstolos. Por outro lado, os livros apócrifos não foram citados nenhuma única vez sequer, por Jesus e muito menos pelos seus apóstolos. Bom, tendo explicado sobre o cânon e a diferença existente entre os arcabouços de livros da Bíblia Católica e da Bíblia Protestante, passemos ao próximo ponto. Como se estabeleceu o cânon, ou seja, como definiram quais livros fariam parte das Escrituras Sagradas? Bem, precisamos retomar um pouco na história dos hebreus e entender que desde o princípio Deus se revela a eles como seu Deus e eles foram instituídos a registrar os feitos de Deus para que a próxima geração conhecesse a Deus. Veja alguns textos bíblicos que atestam isso. Êxodo 12, do 26 ao 28. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Deuteronômio 4, 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Josué 4, do 5 ao 7. Um de cada tribo, e disse-lhes, passei adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e que vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Salmo 78, do 3 ao 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pudessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Os hebreus tinham plena convicção de que estavam registrando a própria revelação de Deus.
Isso fica ainda mais evidente com a declaração de Joséfo, historiador judeu contemporâneo dos apóstolos. Veja o que ele disse. Não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22 contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça são divinos. Desde Artaxerxes até nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que procedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta, pois apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Joséfo é um historiador que não tem compromisso algum com o cristianismo, mas é um judeu convicto e que nunca admitiria acréscimos em seu livro sagrado. Como temos citado muito a pessoa de Flávio Joséfo, creio ser importante citar uma breve biografia dele para que entendermos a importância de seu testemunho em nossa argumentação em prol do cânon protestante. Passemos a sua resumida biografia. Flávio Joséfo era natural de Jerusalém, onde nasceu em 37 ou 38 depois de Cristo. Era um sacerdote judeu de família aristocrática, tendo se tornado fariseu aos 19 anos. Joséfo era pró-romano em termos políticos, mas também lutava pelos direitos religiosos dos judeus e por conta disso acabou preso. O imperador Flávio Vespasiano concedeu-lhe perdão e, mais do que a liberdade, Joséfo tornou-se seu protetor. Concedeu-lhe o nome de sua família imperial, a partir de então passou a chamar-se de Flávio Joséfo. Colaborou com Tito no cerco de Jerusalém, transferindo-se posteriormente para Roma, onde continuou a ser protegido pelos Flávios, inclusive por Domiciano, o próximo imperador, grande perseguidor dos cristãos. Flávio Joséfo é o autor das célebres Antiguidades Judaicas, da Guerra Judaica, de uma vida, autobiografia, e de Contra Apion. A Guerra Judaica foi primeiramente escrita em aramaico, 73 d.C., e depois em grego, 75-76, retratando o período que decorreu entre 175 a.C. e 66 d.C., expondo de forma pormenorizada os acontecimentos que marcaram a guerra. As Antiguidades Judaicas, obra que se seguiu, foram terminadas em 93/4, compondo-se de 20 livros. Abrange toda a história judaica desde o seu início até 66 d.C. A sua autobiografia é, acima de tudo, uma obra polêmica em resposta às acusações lançadas contra si por judeus pela sua conduta na Galileia. Contra Apion é uma apologia ao judaísmo. Veja como o testamento de Flávio Joséfo é importante para nós, e como ele é peça fundamental para o argumento de que o cânon protestante é, de fato, aquilo que os judeus entendiam como revelação divina. Bom, tendo conhecido Joséfo e a sua influência, agora nos ocuparemos em explicar como então foi possível determinar o que de fato deveria ser considerado documento bíblico, ou seja, o que estaria na Bíblia. Antes de começar, devemos nos lembrar da definição de cânon. A palavra cânon significa vara ou um gabarito para a medida de alguma coisa. Quando aplicada às escrituras, significa o meio pelo qual se determinaria qual livro pertenceria à Bíblia Sagrada. Isso nos levará direto aos testes de canocidade e ao concílio de Jamnia. Vejamos agora cada um destes pontos, os testes de canocidade. Os testes de canocidade são os testes em que os textos eram submetidos para se diagnosticar se eles de fato poderiam fazer parte das escrituras sagradas ou não. Vejamos cada um deles. Primeiro, o teste de autoria e autoridade. Para fazer parte do cânon bíblico, o livro deveria ter sido escrito por um líder em Israel ou influenciado diretamente por alguém de um cargo de liderança. Por exemplo, vemos Baruque escrevendo parte das profecias de Jeremias, mas sobre a orientação direta do profeta. Por isso, esse conteúdo é aceito como palavra de Deus. Veja o texto bíblico. Jeremias 36, do 4 ao 6. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei,
lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Esse livro precisava ser palavra de Deus para todas as gerações seguintes. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de tocar no coração de todos e em todos os tempos. Não poderia ser um conteúdo destinado a um único só público e em uma só época, mas todos que a lessem deveriam ser capazes de aplicar o conteúdo à sua própria vida. Por fim, temos o teste de coerência e coesão, isto é, o conteúdo do livro não poderia contradizer de maneira alguma o conteúdo de outros livros já revelados na canocidade. Passamos então ao próximo ponto, o Concílio de Jamnia. Jamnia é uma cidade localizada na costa sudoeste de Israel e que se tornou importante depois que Jerusalém foi derrotada pelos romanos em 70 d.C. Dentre os teólogos existe um consenso em dizer que Jamnia e o que aconteceu lá foi uma confirmação daquilo que já se praticava. Os judeus não aceitavam os livros apócrifos. O cânon hebreu contava com 24 livros, deixando de lado os 7 incluídos na versão da Septuaginta e popularizado pela Vulgata Latina. Entendido isso, também precisamos considerar outro concílio, o Concílio de Trento, em 1546. A grande pergunta que devemos fazer é: como que esses livros foram estabelecidos como Bíblia se os próprios judeus não o consideravam inspirados por Deus? Tentaremos te responder essa pergunta agora. Lembre-se que todo engano se dá a partir da tradução do livro sagrado dos hebreus para o grego, a Septuaginta, para a Biblioteca de Alexandria. Cópia essa em que foram acrescentados outros 7 livros que não faziam parte do livro sagrado dos judeus. Alguns anos depois, Jerônimo traduz a Septuaginta para o latim, e aí fica conhecido como a Vulgata Latina. E essa tradução passa a ser o principal documento da Igreja Católica. A partir da Vulgata, várias outras traduções foram feitas, reproduzindo o mesmo engano, considerando inspirados livros que nunca foram reconhecidos pelos hebreus. Mas foi somente em 1546, no Concílio de Trento, Concílio da Igreja Católica, que se oficializou o equívoco. Veja o que Paulo de Anglada nos fala sobre isso. Por fim, no Concílio de Trento, em 1546, também em reação contra os protestantes, que reconheceram apenas o cânon hebraico, a Igreja de Roma declarou canônicos os livros apócrifos, bem como autoritativas as tradições orais. O Sínodo recebe e venera todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, assim como as tradições orais. Anglada. Veja que a Igreja Protestante, por meio da Reforma Protestante, lutava pelo princípio sola scriptura, e isso envolvia o fato de expor que os livros apócrifos não fazem parte das Escrituras Sagradas e que a tradição da Igreja Católica e a autoridade papal não estavam em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras no que diz respeito à autoridade. Em uma resposta revanchista à Igreja Protestante, eles, os católicos, estabeleceram os livros apócrifos como pertencentes ao cânon bíblico. Esse movimento de revanchismo ficou conhecido na história como a Reforma Católica ou Contra-Reforma. Sobre essa Reforma Católica, veja o que diz o teólogo Aderi Souza de Matos em seu livro chamado Fundamentos da Teologia Histórica. A reação da Igreja Católica diante da Reforma Protestante teve 2 aspectos. Em primeiro lugar, houve um esforço no sentido de deter o avanço protestante e recuperar as regiões conquistadas. Um de seus instrumentos foi a Inquisição, contra os hereges. Outro recurso importante foi a nova ordem religiosa, a Sociedade de Jesus. A Ordem dos Jesuítas foi aprovada pelo Papa em 1540. Tendo como um de seus principais objetivos a luta contra o protestantismo. O movimento ainda contou com o poder militar de várias nações aliadas de Roma, que promoveram guerras contra os dissidentes. 2 exemplos são as guerras religiosas da França, 1562 a 1568, e as devastadoras guerras dos 30 anos, 1618 e 1648. As principais características da Reforma Católica foram as seguintes: centralização do poder papal, apoio decisivo dos jesuítas,
aperfeiçoamento da visão moral e religiosa, ênfase à ortodoxia, definição da fé católica e a condenação do protestantismo. O Concílio de Trento declarou que a doutrina e a prática cristã têm duas fontes de autoridade: as Escrituras e a tradição da Igreja, ditada oralmente por Cristo e pelo Espírito Santo, e preservada na Igreja Católica em sucessão ininterrupta. Também definiu a Vulgata Latina como a edição autêntica da Bíblia, incluindo os livros apócrifos ou deuterocanônicos, e declarou que o Roma é a intérprete final das Escrituras. Quanto ao pecado original, afirmou que sua culpa é cancelada pelo batismo. Os batizados são feitos inocentes, imaculados e puros. Bom, diante desse grande relato, entendemos como que os livros apócrifos acabaram entrando dentro do cânon bíblico e percebemos como o revanchismo potencializou esse equívoco. Por isso, temos a diferença entre o cânon protestante e o cânon católico. Entendemos também que porque a teologia católica é tão diferente da reformada, pois sua fonte de autoridade não é somente as Escrituras Sagradas. Em nosso último ponto, vamos trabalhar os seguintes assuntos: inspiração e transmissão. Nesse ponto, vamos pensar sobre como se deu o processo de registro das Escrituras e como esse registro chegou até nós. Vejamos então essas questões. A inspiração. No que diz respeito a como a Bíblia foi escrita, temos algumas teorias que vou apresentá-las de maneira resumida, ok? Teoria neo-ortodoxa. Essa teoria diz que Deus é transcendente e totalmente diferente de nós e vai muito além de nossa compreensão, de modo que só conseguimos conhecer a Deus se Ele assim quiser se revelar a nós. Essa teoria também diz que à medida que as pessoas dos tempos bíblicos passaram por experiências com Deus, elas registraram seus encontros da melhor maneira possível. Mas, por serem criaturas limitadas, algumas vezes seus relatos continham paradoxos e erros. Teoria do ditado. Essa teoria diz que Deus simplesmente ditou tudo para os escribas humanos. O problema com essa teoria é que ela desconsidera o fato de que Deus, nas Escrituras, tem a característica dos seus autores nos registros. Essa teoria parece anular a personalidade humana e a Bíblia não transmite isso. Veja alguns exemplos, como Gálatas 1:6. Admira-me que estejais pensando tão depressa daquela que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Filipenses 1:8, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vocês, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Veja como em cada um desses textos Paulo está expressando os seus sentimentos. A inspiração da Escritura não anulou os sentimentos, emoções e características particulares dos autores bíblicos. Outra teoria é a teoria da inspiração limitada. Essa teoria diz que Deus inspirou os pensamentos dos autores bíblicos, mas não necessariamente as palavras que eles deveriam usar. Deus guiou os escritores à medida que eles escreviam, mas deu-lhes a liberdade de expressar seus sentimentos divinos à sua própria maneira. Por causa dessa liberdade, os detalhes históricos contidos nos escritos podem conter erros. Essa teoria até caminha bem quando admite que a inspiração não anula o caráter do autor, mas admitir erros não é a saída. A própria Bíblia dá testemunho a respeito de si, de que toda ela é a verdade. Veja o texto, 2 Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Outra teoria, teoria da inspiração verbal plenária. Essa teoria afirma que o Espírito Santo interagiu com os autores humanos a fim de produzir o texto bíblico. As palavras verbal e plenária descrevem o significado específico de que essa teoria dá à inspiração. Segundo essa teoria, e que é a mais aceita no meio reformado, Deus permitiu que os autores bíblicos expressassem sua própria personalidade enquanto escreviam.
mas o Espírito Santo guiou todo o processo de modo que o produto final transmitisse fielmente o significado desejado por Deus. Ou seja, o Espírito Santo deu liberdade aos escritores bíblicos, mas também os conduziu na escolha de cada palavra e cada assunto tratado nas Escrituras. Entendemos que essa teoria da inspiração é que reflete o processo de registro das Sagradas Escrituras. Veja o que diz o texto bíblico. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Falemos agora sobre transmissão. Quando falo de transmissão, me refiro a como o texto bíblico chegou até nós, como esse processo de cópias e divulgação do texto se deu na antiguidade até os dias de hoje. Sobre esse processo de cópias, preservação e divulgação dos textos bíblicos, veja o que diz o teólogo Bill Arnold. Ele diz: Os escribas da antiguidade que copiaram os textos bíblicos criam que estavam copiando as palavras do próprio Deus. Consequentemente, tomavam grande cuidado de forma a preservar as cópias que haviam recebido. Um dos mais importantes grupos de escribas foi o dos Massoretas. Os Massoretas trabalharam para preservar os textos do Antigo Testamento que haviam recebido. Eles queriam assegurar um entendimento correto dos textos, bem como sua transmissão com fidelidade para gerações futuras. Eles receberam esse nome por causa do Massora, um sistema complexo de símbolos que desenvolveram para alcançar seu objetivo. Primeiro, desenvolveram um sistema para escrever vogais. Em segundo lugar, desenvolveram um sistema de acentuação para o texto hebraico, facilitando a pronúncia das palavras. Em terceiro lugar, desenvolveram um sistema de anotações detalhadas do texto. Os massoretas contavam tudo no texto. Eles sabiam, por exemplo, que o Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, continham 400.945 palavras. Eles sabiam que a palavra que ficava exatamente no meio da Torá era a palavra buscava, em Levítico 10:16. Os massoretas sabiam que essas informações eram vitais para a preservação cuidadosa da palavra de Deus. Arnold. Os masoretas tinham um zelo e cuidado tão grande com o texto que uma cópia com muitos erros de correções era descartada e dava-se início a um novo documento. A fidelidade deles para com o trabalho implicava rituais de piedade, como por exemplo o de se banhar antes de escrever o nome de Deus. Eles tinham um controle tão grande dos textos que sabiam a quantidade de letras e palavras de cada livro. Tudo isso colaborou para que a transmissão do documento fosse totalmente confiável. Quase todo mundo sabe que os textos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, e algumas porções até em aramaico. Várias cópias desses textos originais chegaram até nós. As mais conhecidas são o texto de Masorético, o Pentateuco Samaritano e os papiros do Mar Morto. Falaremos um pouco sobre cada um deles agora, resumidamente. O texto masorético vem dos masoretas e as cópias mais antigas desses textos são datadas de antes do ano 1000 d.C. Porém, muitos estudiosos acreditam que essas cópias refletem textos aproximados a 100 d.C. O Pentateuco Samaritano é originário dos samaritanos e mesmo que alguns estudiosos digam que ele reflete o período de 100 a 200 d.C., ele não é considerado pelos judeus, sobre a premissa de que os samaritanos abriram concessões e haviam negado a fé. Mesmo assim, o texto, que conta apenas com contextos de Gênesis e Deuteronômio, é bastante fiel e coerente com o texto masorético, o que por si só já aponta para a fidelidade do trabalho dos escribas. Os papiros do Mar Morto foram encontrados em 1947, bem recentemente, por um pastor que explorava uma caverna naquela região. Esses papiros são datados de 100 a 200 d.C. e contêm grandes porções do Antigo Testamento. O que é muito importante sobre esses documentos é que eles confirmam o texto masorético, datado de 1000 d.C., confirmando mais uma vez a seriedade do trabalho dos masoretas e a confiabilidade do processo de transmissão dos textos até chegar em nós. Conclusão. Quero concluir esse denso estudo te dizendo que a Bíblia é um documento altamente confiável
e que Deus conduziu todo o processo de registro, preservação e transmissão de sua palavra.